Galerinha, seja bem-vindo à nossa aula de funções trigonométricas. Hoje nós vamos iniciar seno e cosseno, como fazer a construção desse gráfico e quais os parâmetros que a gente tem que analisar para construir qualquer função seno e cosseno. Beleza? Vamos lá então. Eu acredito que você já tenha visto a aula de ciclo trigonométrico, especificamente da função seno, que está no nosso canal. E aí o que acontece? Quando você vai construir a função seno, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, primeiramente, os valores, né, da função seno dos principais ângulos, que são quem? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e 360 graus. Esses são os principais. Porém, normalmente, a gente não estuda esses ângulos em graus, e sim em radianos. Então, os valores que você vai ter bem aqui, olha, na minha tabela, é justamente esses valores, esses ângulos em radianos. E nós vamos encontrar o valor desse ângulo mais isso para o meu seno, que é a minha função que a gente está estudando aqui. Olha, f de x é igual a seno de x. Beleza? Então, quando eu tenho, por exemplo, um ângulo de 0 radianos, eu vou ter o valor de seno de x, ou seja, da minha função, que vai valer quanto? Zero. Não é isso? E aí eu tenho, quando o ângulo ele é π sobre 2, ou seja, 90 graus, quanto é que vale o meu seno para 90 graus? 1. Quanto vale quando eu tenho um ângulo de π, tá certo? Quanto é que vai valer o meu f de x, ou seja, minha função seno? Vai valer zero, não é isso? E aí eu tenho 3π sobre 2, é o meu ângulo agora, radianos, não é isso? Quanto vai valer em f de x? Menos 1. E o meu 2π? O meu 2π vai valer quanto? Vai valer zero. Beleza? Então vamos aplicar esses valores no meu gráfico. Então eu tenho, olha, quando ele é zero, o ângulo é zero, a minha função também é zero. Então tá aqui, ó, vou marcar 0 e 0. Quando é π sobre 2, o meu ângulo, a minha função é 1. Então ele é 1 quando ele é π sobre 2. Aqui, ó, meu ponto, né, onde se cruzam essas linhas. Quando o meu ângulo é π, a minha função é zero. Tá aqui, ó, em π ele vai ser zero, ou seja, está sobre o eixo x. Quando ele é 3π sobre 2, a minha função é menos 1. Então, quando ele é 3π sobre 2, quando ele é 3π sobre 2, a minha função é 1. E quando ele é 2π, quanto é a minha função? Zero. Está bem aqui, ó. Vamos unir esses pontos aqui, ó, para a gente fazer o nosso gráfico do seno. Olha aqui como é que ele fica. Sai de zero, passa em π sobre 2, que vai valer em f de x, passa em π, que é cortando o eixo x, depois passa em menos 1, que é em 3π sobre 2, e em 2π. Beleza? Então, o que você faz? Une os pontos que você fez, transformando o seu gráfico em uma senoide. É assim que a gente vai chamar esse gráfico. Tranquilo, pessoal? Essa função nós já vimos. Vamos fazer uma básica dessa novamente para a função cosseno agora. Olha aí aparecendo para a gente. Mesma estrutura, só que modifica um pouquinho os pontos de partida, ponto inicial e tal, e vai dar uma pequena modificação em relação a cosseno. Vamos entender como é que funciona. Olha lá. A ideia central qual é? Pegar a minha função f de x e calcular esse f de x aqui, olha, para cada um dos meus ângulos. Então, se meu ângulo aqui é 0 graus, eu vou encontrar ele para o meu cosseno. Quanto é cosseno de 0? 1. Agora, quanto é o cosseno de π sobre 2? Ou seja, cosseno de 90 graus? 0. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? 0. E quanto é o cosseno de 2π? 1. O que a gente vai fazer então? Vai primeiro marcar os pontos. Quando o x for 0, f de x é 1. Então, tá aqui, ó. 0 e 1. Quando x é π sobre 2, f de x é 0. Então, está sobre o eixo x. Quando o x é π, f de x é menos 1. Π, f de x é menos 1. Vamos lá.
certo? Quando x é 3π sobre 2, f de x é 0. 3π sobre 2, f de x é 0. E para fechar, quando ele é 2π, o valor do meu f de x é 1. Quando ele é 2π, o valor do meu f de x é 1. Então, bora ver aqui se a gente consegue fazer. Ah, moleque. Então, olha aí. O cruzamento está aqui. Vamos fazer, então, o gráfico. Como é que vai ficar o gráfico da função cosseno? Não é assim, pessoal? Tá ok? Então, a minha função cosseno vai ter esse formato aqui, ó. Vai ter esse formato. Tá certo? Esse formato aqui. Quem é esse? É a minha função cosseno. Fontenelle sempre vai ter esse formato? Sempre. Sempre vai ter esse formato. Tá certo? O que às vezes pode acontecer, ele pode deslocar, ele pode aumentar a amplitude, mas a forma ele pode até inverter. Mas a formato dele sempre vai ser esse. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá para o que interessa para a gente. Como é que a gente vai analisar aqui a função seno e a função cosseno? A gente vai analisar através da fórmula geral de seno e cosseno. Ou seja, a gente vai analisar para o meu seno, olha lá, por essa fórmula, e para o meu cosseno por essa fórmula. Esse conteúdo vai ser dividido em várias aulas, tá ok, pessoal? E aí, observa, para cada aula, a gente vai especificar um parâmetro, certo? Desses aqui, são 4, A, B, C, D. Um parâmetro para cada aula. E dentro dessa aula, a gente vai fazer aí em torno de 4 questões para você absorver e nunca mais esquecer. Fora o gráfico geral que a gente vai fazer para cada um. Beleza? Então você não erra mais questão de seno e cosseno depois de pegar essa aula. Tranquilo? Nunca mais na sua vida. Vamos lá então, olha só. Características que são as mesmas para os dois. Primeiramente, os parâmetros, A, B, C e D. Observa a estrutura dele. A posição é a mesma, tanto para seno quanto para cosseno. E o que mais que é igual para esses três caras? O meu domínio, a minha imagem e o meu período. Como é que funciona isso aí? Olha só. Para o meu domínio, quem que é domínio, pessoal? Quando eu tenho um gráfico aqui, olha, pode ser um seno, por exemplo. Como é que ficaria o meu seno aqui? Ele não ficaria assim, ó, certo? Aí observa, esse meu seno, vamos supor que ele vá até esse ponto, tá? Ele vai até esse ponto aqui, ó. Isso quer dizer que ele começou aqui em 0 e foi até esse ponto. Então, o meu domínio, de cara, eu sei que ele é o valores respectivos para cada ponto que eu encontro no meu gráfico para o eixo X, certo? Só que, na verdade, esse meu gráfico ele não para nesse ponto roxo aqui. Na verdade, ele continua. A gente sempre vai desenhar só a primeira vez, mas na verdade ele continua. O que isso quer dizer? Que infinitamente ele vai tanto para os valores positivos quanto para os valores negativos. O que isso quer dizer? Que todos os meus valores de x vão fazer parte da minha função, do meu gráfico. Logo, eu digo que o meu domínio serão todos os valores de x, ou seja, todos os reais, porque o domínio é relacionado com o eixo x. E a minha imagem? A minha imagem ela é relacionada com o meu eixo y, que é o f de x, tá certo? A imagem ela é um pouquinho diferente a análise dela, porque ela não vai ser analisada por todo o eixo, certo? Ele vai ter sempre aqui, no caso de seno e cosseno, vai ter um intervalo. E esse meu intervalo é que vai ser, que a gente vai chamar de imagem. Então, olha só, eu vou ter um ponto máximo, que vale aqui o ponto mais alto, e um ponto mínimo. Esse intervalo aqui, olha, é que vai ser quem? A minha imagem. Esse intervalo aqui vai ser a minha imagem.
Tem uma fórmula geral para a gente calcular isso? Tem. Como é que é a fórmula geral que a gente vai calcular isso aí? Olha só. A imagem ela vai ser dada por A menos B e A mais B. Se ficar, quando você achar o resultado final, o valor menor, certo? Aparecendo em segundo, por exemplo, vamos supor que aqui fosse menos 1 e mais 1. Aí quando eu faço a continha aqui, aparece para você aqui, olha, mais 1 e menos 1. Nenhum intervalo é representado dessa forma. Sempre é do menor para o maior. Se der esse resultado, o que você faz? Inverte. Simplesmente isso, tá certo? Inverte a posição deles. Beleza? Tranquilo? E o período? Como é que eu acho o período? O período para a gente, pessoal, o que vai ser? Ele vai ser exatamente a representação no eixo X do primeiro evento, primeiro fenômeno, primeira senoide que você vai ter. Então, ela vai aqui do meu zero até esse ponto aqui, olha. Isso é o que eu vou chamar de período, P. Então, o que a gente fala? A gente fala que para calcular esse período, a gente pode calcular esse período através de uma fórmula. Que fórmula é essa? A gente pode calcular esse período através de uma fórmula. Que fórmula é essa? 2π sobre módulo de C. Só isso aí. Nós vamos estudar nessa aula exatamente como construir esses gráficos através da minha tabela ou como construir os meus gráficos através simplesmente do domínio da imagem e do período. Beleza? Fechou isso aí? Então vamos lá. Vamos lá que agora vai chegar na parte boa. Olha aqui. Primeiro parâmetro que nós vamos analisar é a variação do meu parâmetro A. Beleza? Parâmetro A. Essa aula a gente vai dar foco nisso. Parâmetro A, como é que ele pode variar para a gente? Tanto para o seno quanto para o cosseno. Vamos ver. Nós vimos anteriormente que nós temos a função seno da seguinte forma. A função seno ela começa em 0, ela vai até 1 lá em cima, passa por π, então fica assim, ó. Certo ou não, pessoal? Então, olha só. Ela vai, sobe até 1, aí desce, passa aqui por π, ó. Desce até menos 1 e vai em 2π. Quem é essa minha função aqui, pessoal? Essa minha função é a seno de x. É aquela função que nós acabamos de construir. É a primeira função que você aprende, função trigonométrica. Beleza? Vamos construir agora a seguinte função. Olha só. Vamos pegar essa função seno e vamos adicionar um valor para essa minha função seno. Quando eu fizer isso, olha só o que acontece. 1 mais seno de x. Quando nós fizemos o seno, agorinha, né, no primeiro slide de construção de gráfico, o que nós fizemos? Usamos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π para saber, para cada valor dele, o valor da minha função, do meu seno, não foi isso? E aí nós falamos assim lá, olha, a função do seno no ângulo 0 graus ou 0 radianos, o seno vai ser quanto? 0. O que acontece aqui? Eu tenho um valor a ser somado. Que valor é esse? Pela minha função que eu estou colocando em verde. Não é somando 1? Então ele é 0, só que soma 1. Então vai ficar quanto? 0 mais 1? 1. Então vou marcar bem aqui. Vou marcar bem aqui, que é o primeiro ponto que eu vou utilizar. Beleza? Segundo ponto, quanto era? Eu tinha que olhar π sobre 2, que é 90 graus. Quanto era seno de π sobre 2? Não era 1? Era. Só que aqui, o que acontece comigo? Eu estou somando 1. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Então 2 quando? Quando for π sobre 2. Então está aqui, olha. Ele é 2 quando for π sobre 2. Vai dar bem aqui, não vai? Quando for 2, vai dar π sobre 2. Depois, o que acontece com o meu gráfico? Ele vai ser para π, seno de π é quanto? Não é 0? Só que eu não estou somando 1, então ele vai ficar bem aqui, ó. Beleza? Ou seja, está observando que está
todos os pontos que a gente está analisando, ele está subindo um valor. Olha aqui, ó. Ele era aqui em 0, subiu para 1. Ele era aqui em 1, subiu para 2. Ele voltou para o 0, subiu para 1. Quando eu analisar o 3π/2, que ele está aqui em menos 1, o que acontece com ele? Agora, o meu novo gráfico, ele vai subir uma unidade. Por que ele vai subir uma unidade? Porque eu estou somando 1. E aqui, quando eu analisar o 2π, o que vai acontecer com ele? Ele vai subir de novo uma unidade aqui. Por que vai subir uma unidade? Porque eu estou somando 1. Esse cara aqui, olha, é o meu A. Eu estou somando ele na minha função. Resultado desse gráfico é que ele vai ficar bem assim, ó. Beleza? Olha só o que aconteceu com o meu gráfico. Ele subiu uma unidade. Se eu pegar esse mesmo gráfico e fizer isso aqui com ele, olha só. Eu fizer isso aqui com ele. Ao invés de eu subir só mais um, eu vou somar 2 unidades. Olha o que vai acontecer com ele. Quando ele era seno de 0. Quanto é seno de 0, pessoal? 0. Só que eu não estou somando 2. Estou somando 2 unidades. Então ele vai bater bem onde? Bem aqui, ó. O que acontece agora quando eu pegar seno de π/2? Seno de 90. Seno de 90. Seno de 90 é quanto? 1. Só que esse meu 1 tem que somar 2, não estou? Então vai dar bater aonde? Lá em 3, olha aí. E agora quando eu fizer seno de π. Quanto é seno de π? Seno de 180 é quanto? 0. Mais 2, 2. Então olha o que acontece com esse cara. Em π, vai bater bem aqui, ó. E quando eu fizer 3π/2, seno de 3π/2, não é menos 1? Mais 2 vai dar quanto? Mais 2 da minha função vai dar quanto? Não é 1? Vai dar bem aqui. E para finalizar, quando eu fizer 2π vai dar quanto? Seno de 2π é 0. Mais 2 vai dar onde? Em 2? Então, olha como vai ficar a minha função. O que eu observo então, pessoal? Que esse meu A, quem é esse meu A aqui? Quem é esse meu A? É o valor que desloca a minha senoide no eixo Y. Ele sobe ou desce. Fechou? Vamos fazer o seguinte, então. Já que ele sobe ou desce, e até agora só subiu, vamos fazer com que ele desça? Para ele descer aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar esse cara e ao invés de eu colocar ele 1 mais seno de x, ou 2 mais seno de x, eu vou colocar assim, olha, menos 1 mais seno de x. O que acontece quando eu fizer menos 1 mais seno de x? É que eu estou diminuindo um valor, um número. Resultado disso é o que o meu seno ele vai diminuir um valor para todos os pontos que eu tinha encontrado. Quais são pontos esses? No eixo x. Quem é? É o 0, π/2, o π, 3π/2 e 2π. Então, para esses valores, quando eu fiz a leitura em y, ele vai diminuir o valor. Então, onde ele era 0, agora ele vai ser quanto? Menos 1. Onde ele era 1, que era em π/2, agora ele vai ser quanto? 0. Quando ele era π, agora vai ser quanto? Menos 1. Ele era 0. Quando ele era 3π/2, que ele era menos 1, vai ser quanto agora? Menos 2. E depois que ele era 0 lá no vermelho, olha aí, agora ele vai ser quanto? Menos 1. Quando eu unir esses caras, vai ficar assim, ó. Então, o que eu observo, pessoal? Eu observo que eu estou diminuindo um valor para todos os meus valores de y. Estou deslocando esse cara para baixo. E se eu pegar agora aqui, olha, e deslocar, ao invés de ser só 1, eu vou deslocar 2. Menos 2 mais seno de x. O que vai acontecer com esse meu ângulo? Com esse meu gráfico? Ele vai diminuir uma unidade de novo. Então, ele vai chegar aqui, olha, em menos 2,
e vai ficar em menos 2, vai subir até menos 1, depois ele desce. Vai passar em π com menos 2, vai descer até menos 3 em 3π sobre 2 e vai subir até 2π. Olha só o que acontece com esse cara. Deu para visualizar isso aí, pessoal? Ficou tranquilo agora? Observa o detalhe principal. O detalhe principal qual é? Esses valores aqui são os valores do meu ar, tá certo? Para cada função, você vai ter o deslocamento do meu gráfico no eixo Y. Tá certo? Tranquilo isso aí? E como isso aconteceria na função cosseno? Vamos fazer a cosseno, a função básica do cosseno. Como é que é a função básica do cosseno? Cosseno de 0 é 1. Ele vem e sai aqui, ó. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 270 é quanto? 0 e depois vai para quanto? Ele vai para 1. Vamos unir esses pontos. Não é exatamente o gráfico que nós vimos anteriormente? Tá certo? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é a função cosseno de x. Só que eu não quero fazer a cosseno de x agora. Quem que eu quero, Fontenelle? Eu quero fazer a função 1 mais cosseno de x. O que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai subir uma unidade para cada um. Vamos fazer então? Olha só. Se o meu cosseno é 0, quanto é cosseno de 0? 1. Mais 1 da minha soma aqui, olha, vai dar quanto? 2, que eu estou somando 1, né? 1 mais cosseno. Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar cosseno de π sobre 2. Quanto é cosseno de 90? 0 mais 1, 1. Então, bem aqui vai dar em 1. Depois, cosseno de 180. Quanto é? Menos 1. Com mais 1 dá quanto? 0. Observa que o meu gráfico aqui, olha, ele não está subindo uma unidade. Ele não está subindo uma unidade. Tá certo? O que vamos dizer com o resto do gráfico? A mesma coisa. Vai subir uma unidade em tudo. Se eu pegar, olha, cosseno de 3π sobre 2, quanto é? 0. Com mais 1, 1. Então, ele vai bater bem aqui, ó. Depois, cosseno de 360, ou seja, 2π, vale quanto? Não é 1? Com mais 1, não vai dar 2? Vai bater aonde? Seria bem aqui. Se eu pegar e unir esses pontos, o que vai acontecer com ele? Olha lá. Não é o mesmo gráfico que nós vimos anteriormente, e não é o mesmo gráfico vermelho. O que mudou? É que ele aumentou uma unidade no eixo Y. Ele subiu uma unidade. E se ao invés da gente utilizar 1, a gente utilizar agora 2, a gente fizer assim, olha, 2 mais cosseno de x. Como é que fica? Como é que fica isso aí? Cosseno de 0 quanto é? 1 mais 3, 3. Olha aqui onde vai ficar. Cosseno de π sobre 2 dá quanto? Cosseno de π sobre 2 dá 0. Com mais 2, 2. Vai bater bem aqui, ó. Depois, cosseno de π. Quanto é cosseno de π? Menos 1. Com mais 2, 1. Se eu juntar esses caras, eu já consigo observar o quê? Ele está subindo uma unidade em relação aos valores anteriores que eu tinha em verde. Ele vai continuar subindo uma unidade. Então, já posso fazer o restante do gráfico, eu já sei a forma que ele vai ter. Certo, pessoal?
Então, olha, tá aqui o meu gráfico, tá aqui o gráfico anterior. E agora vamos fazer, ao invés de subir um valor, uma unidade, eu vou descer uma unidade. Como é que eu faço isso, galerinha? Olha lá, olha como é fácil isso. Eu vou descer uma unidade. Antes ele não começava em 1, agora eu vou começar o quê? Em 0, diminuir sempre uma unidade. Então, olha, eu vou fazer direto agora para você ver, olha lá. Ele vai descer aqui em -2, aqui ele vai passar em -1. Então tá aqui. Aqui ele passava em 1, ele vai passar em 2π 0, e aqui ele vai passar em 1. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Que merda. Ele vai fazer isso aqui, ó. Continuando, ó. Fechou? E se eu pegar agora, esse cara aqui, quem é? Esse cara aqui é -1, -1, -1 mais cosseno de x. E se eu pegar o -2 mais cosseno de x, como é que ele vai ficar? Vai diminuir uma unidade de novo, não vai? Então tá aqui, cara. Fechou? Beleza? Cara, não tem dificuldade nenhuma. Esses valores aqui, olha, de A, tanto para seno quanto para cosseno, o que ele vai servir para a gente? Ele vai mostrar para você o deslocamento do meu ângulo na minha vertical. Olhou isso aqui, entendeu, compreendeu isso aqui? Não tem questão difícil. Beleza? Vamos lá então para os exercícios. Fechou? Vamos lá. Aqui no exercício, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o passo a passo. Primeiro, os dois primeiros, pelo menos. Ok? Vamos lá, então. Olha só. Como é que eu faço isso, Fontenelle? Passo a passo. Como é que a gente faz? Seguinte. F de x igual a 1 mais seno do meu ângulo, que no caso é 0. O que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre isso, sempre isso. Então, já vou repetir de uma vez. Olha, vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele nos valores dos meus ângulos. Então, olha o que vai acontecer. Aqui na segunda linha, eu vou fazer 1 mais, seno de quanto? Π sobre 2. Na terceira linha, 1 mais, seno de quanto? Π. Na quarta linha, o que eu vou fazer? 1 mais, seno de 3π sobre 2. Na quarta linha, 1 mais, seno de 2π. Beleza? Vamos pegar aqui, mudar a cor e vamos fazer. Quanto é seno de 0? Seno de 0 é 0 mais 1, 1. Quanto é seno de π sobre 2? Seno de 90 é 1. Com mais 1, 2. Quanto é seno de π? Seno de π é 0. Com mais 1 é 1. Quanto é seno de 270? Ou seja, 3π sobre 2. Ele vale menos 1. Com 1 vai dar quanto? 0. E, para fechar, quanto vale o seno de 2π? Uma volta completa. Quanto é? 0, não é isso? Com mais 1, 1. Então, meu resultado ficou assim, olha. 1, 2, 1, 0 e 1. Beleza? Essa parte é só isso. Eu faço para construir o meu gráfico. Então, é 1, 2, 1, 0, 1. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 1, 0, 1. Tem a minha tabelinha completa, então eu vou montar o meu gráfico. Então, como eu vou fazer o gráfico, eu vou marcar, primeiramente, os pontos. X é 0, f de x é 1. Então, tá aqui, ó. F de x é 1 quando x é 0. X é π sobre 2, quando f de x é 2. Então, tá aqui. Onde cruzou, eu marco, é meu ponto. Quando x é π, o f de x vale 1. Então, tá aqui, ó. Vale 1.
certo? Quando é 3π sobre 2, o fx vale 0. 3π sobre 2, o fx vale 0. Quando o x é 2π, fx é 1. Então tá aqui, ó. Certo? Então eu vou construir o gráfico. O que é o gráfico? É a função senoide. Eu vou apenas unir os pontos. Eu sei que esse cara 1 mais vai só subir a minha função seno. Então tá aqui, ó. Pronto. Fechou a minha questão. Construiu o gráfico como ele queria. Deu para entender isso aí ou não? Tranquilo? Agora vamos analisar outras duas coisas. Primeiro, quem é meu domínio? Nós vimos lá no início. Domínio sempre é o quê? Todos os reais. Quem é o meu período aqui, Fontenelle? Você pode olhar de duas formas. Você pode olhar para o gráfico, direto. Ah, esse gráfico, se eu continuasse aqui, olha, 2π. Aí eu vou pegar um próximo valor. Se eu quisesse calcular aqui 3π, daria para chegar ao resultado? Daria. O que isso ia representar para mim, graficamente falando? Isso ia representar o seguinte, que esse meu gráfico aqui, ele ia continuar. Só que isso não me interessa, tá certo? O que me interessa para a gente representar e fazer a leitura é apenas o primeiro gráfico, o primeiro evento, o primeiro senoide, ok? Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele vai ter, primeiro, todos reais, porque ele se repete aqui infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu vou ter aqui uma imagem. A minha imagem, ela é o ponto mais alto até o ponto mais baixo. Então, ele vai de 0 até quanto? Até 2. E ele vai ter um período. O que é o meu período aqui, pessoal? O meu período vai ser o intervalo no meu eixo X que ele faz o primeiro evento. Então, ele vai até onde? Ele vai de 0 até 2π. Ah, mas se eu não quisesse fazer pelo gráfico, como é que eu fazia esses dados para calcular? Eu faria pelas fórmulas que nós passamos lá no início. Como é que era a imagem que a gente falou? A imagem, quem é? A menos B, A mais B. Caso o menor apareça depois, eu inverto, não foi isso que eu falei? Então, vamos lá. A minha imagem vai ser... Quem é o meu A? Olha aqui meu A. Quem é o meu B? O meu B que está junto aqui com o seno, ó. Esse é o meu valor do meu B. Meu C não precisa, então não vou nem falar por enquanto. Então tá aqui, ó. O meu A vale 1. Quanto vale meu B? Quando ele não aparece aqui, pessoal, é porque ele vale quanto? 1, né? Porque ele é elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes seno de x é seno de x. Não preciso apresentá-lo, beleza? Então, eu sei que o meu B vale quanto, pessoal? 1. Então, meu A de novo, olha, 1, agora mais o meu B que eu já sei também que é 1. Então, eu vou ter a minha imagem, ela vai ser o menos 1, 0. 1 mais 1, 2. Então, ela vai de 0 a 2. Não foi isso que nós falamos bem aqui, olha, em verde? Que ela vai de 0 a 2? Pronto, nós podemos fazer pela fórmula ou pelo gráfico. Você escolhe. Ah, então quer dizer que se eu fizer pela fórmula, eu já posso também deduzir o gráfico? Pode deduzir o gráfico. Pelo menos no eixo Y já pode deduzir o gráfico. E o período, como é que funciona o período? Tem uma formulazinha que nós vimos lá no início. Qual era a formulazinha do período? O período era 2π. Período era 2π sobre o módulo de C. Aonde é que está o meu C? Lá naquela fórmula geral que nós vimos. O meu C, ele está bem aqui, ó. E vale quanto? 1. Ele sempre está colado no arco, beleza? Na variável do arco. E aí, o que eu posso falar então aqui, pessoal? Eu posso falar o seguinte, olha. Eu tenho 2π sobre o C, que é 1. E vai dar quanto? 2π. Não foi isso que nós falamos agorinha, olha. No período vai de 0 até 2π. Então, esse é o meu intervalo do meu período, que vale quanto? 2π. Pô, Fontenelle, entendi, cara. Então, basta que se eu tiver a imagem e o período, pode fazer o gráfico direto? Pode, mas eu não vou fazer ainda, que é para você entender como é que é o processo de fazer pela tabela. Porque lá na frente tem alguns casos que é mais, talvez você ache mais fácil pela tabela do que pelo desenho da imagem do período. Beleza? Vamos lá, então, fazer o próximo caso. Olha o próximo caso qual é. Menos 1 mais cosseno de x. Fontenelle, eu já sei fazer isso, porque eu sei que ele desloca 1 para baixo. Eu sei que você sabe.
né? Você já entendeu aquele primeiro caso lá que nós fizemos. Então, só que nós vamos fazer pelo gráfico, pela tabela, para a gente entender os dois primeiros casos. Os dois últimos eu vou fazer direto. Fechou assim? Então vamos lá, olha só. F de x, então fica f de x igual a menos 1 mais cosseno de zero. Por que zero? Porque eu estou pegando toda essa minha tabelinha e eu vou jogar aqui e substituir cada um. Então, vou fazer direto, olha. Menos 1 mais cosseno de π sobre 2. Menos 1 mais cosseno de π. Menos 1 mais cosseno de 3π sobre 2. Menos 1 mais cosseno de 2π. Fechou, galera? Vamos lá, então, olha só. Quanto é o meu cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Com menos 1 dá quanto? Zero. Ah, entendi, Fontenelle. Olha, fácil, né, cara? É. Cosseno de 90, quanto é que é cosseno de 90? Zero. Com menos 1, menos 1. Depois, cosseno de π, quanto é que é? Cosseno de π é menos 1. Com menos 1 dá menos 2. Cosseno de 3π sobre 2 é quanto? Zero. Com menos 1, menos 1. E cosseno de 2π? 1. Com menos 1, zero. Então, como é que ficou? 0, menos 1, menos 2, menos 1 e 0. Fechou? Entendeu isso aí, galerinha? Como é que monta essa tabela? Lembra que é muito parecido com a da do seno, não é isso? Só que você tem que saber. Aí os ângulos você tem que saber, não tem como fugir. Aí você tem que memorizar, meu caro. Essa aí não tem escapatória, tá ok? Vamos lá, então. O que tinha dado lá? 0, menos 1, menos 2, menos 1 e 0. Não foi isso que tinha dado? Então, vamos pegar esse cara aqui e vamos representar aqui, olha. Quando o x é 0, f de x é 0. Fechou? Quando o x é π sobre 2, f de x é menos 1. Aqui, ó. Quando o x é π, o f de x é menos 2. Aqui. Quando o x é 3π sobre 2, o f de x é menos 1. E quando 2π, o x é 2π, f de x é 0. Então tá aqui, vamos fazer a representação dele. Olha só como é que fica. Fácil ou muito fácil, cara? Não é besteira isso aí, cara? É besteira, cara. Larga de ser preocupado com isso, porque isso é muito fácil. Agora, olha a minha imagem. É o ponto menor até o ponto maior. De menos 2 a 0. De menos 2 a 0. E quanto é o meu domínio? O meu domínio está aqui, olha. Vai até quanto? Vai até 2π. Continue, por que até 2π? Porque depois ele começa a se repetir de novo. Se a gente continuasse esse cara aqui, olha como é que ele ia fazer, ó. Certo? Ele ia continuar repetindo. E para trás também, para trás também. Certo? Isso aqui não me interessa. O que interessa para a gente? Interessa para a gente só essa primeira repetição que ele faz. Quando ele, primeiro evento que ele faz. Quando ele começa a repetir, não me interessa mais. Então, esse cara é o meu período. Então, ele vai de quanto até quanto? Ele vai de 0 até quanto? Até 2π. E como é que eu faço para calcular isso, Fontenelle? Facílimo, cara. Fácil demais. Olha aqui, ó. A minha imagem vai ser A menos B, A mais B. Quem é meu A? Menos 1. Quem é meu B? É o valor que está bem aqui e não aparece. Por que não aparece? Porque ele é 1. 1 é neutro na multiplicação. Então, o que acontece? Vai ficar aqui, olha, a minha imagem vai ser, quem é meu A? Menos 1. Quem é meu B? 1. Quem é meu A? Menos 1. Quem é meu B? 1. Então, vai ficar, a minha imagem vai ser menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 com mais 1, 0. Olha, não foi o que deu aqui, ó? De menos 2 até 0, pronto, está aí a minha imagem. E o período? O período é dado por 2π sobre
C. Tá ok ou não? Se o meu período é dado por 2π sobre C, o que eu falo? Ele vai ser 2π sobre meu C. Quanto é meu C? O C está aqui, olha, junto com o X. Quanto é que ele vale? Ele vale 1, porque ele é neutro. Não aparece, não modificou em nada o valor do meu X. 1 vezes X, X. Então aqui ele é 1. Então quanto é que vai valer meu período? 2π. Não foi isso que a gente achou aqui, olha? De 0 até 2π. Não tem intervalo de 2π? Ok, galerinha? Tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Letra C. Menos seno de x. Ah, agora eu faço direto. Vamos fazer direto agora. Olha aqui, ó. Vamos fazer direto. Não vamos usar a tabela. Vamos fazer direto esse cara. Como é que eu vou fazer direto? Da seguinte forma. Olha aqui, ó. Quanto é a minha imagem? A menos B. A mais B. Quanto é a minha imagem? Quanto é meu A? Menos 2. Quanto é meu B? Ele está bem aqui, ó. Vale 1. Beleza. Meu A eu já sei que é menos 2. Mais o meu B que é 1. Então a minha imagem vai ficar menos 3 até menos 1, porque menos 2 com menos 1 é menos 3, e menos 2 com mais 1 é menos 1. Então quer dizer que ele vai de menos 3 até menos 1. Vai ficar nesse intervalozinho aqui, ó. Fechou? Beleza. E como é que eu acho o meu período? Meu período 2π sobre módulo de C. 2π sobre. Quanto é o módulo de C, pessoal? Esse módulo de C, quem é meu C? Meu C é quem está junto com X. No caso aqui ele é 1, não aparece nada. Então aqui ele é 1. Logo, meu período é quanto? 2π. Isso quer dizer o quê? Ele vai se repetir de 0 até quanto? Até 2π. Ele vai ficar nesse intervalo aqui, ó. Beleza? Eu sei que a minha função seno, ela sai do meio da minha imagem, não é assim? Então, se ela sai do meio da minha imagem, olha como ela vai, como esse gráfico vai se comportar. Ele vai sair daqui de menos 2, porque ele sai do meio da minha imagem. Então, ele vai de menos 2. Em π sobre 2, ele chega no ponto máximo. Desce, passa em menos 2 por π, que é o nível de equilíbrio. Desce até o valor mínimo menos 3 e sobe de novo até 2π. Ah, Fontenelle, olha só, cara. Eu não tinha percebido isso que dava para fazer sem ter que precisar da tabela. Exatamente. Dá para resolver várias questões sem precisar necessariamente você construir toda a tabela. Fechou? Vamos fazer mais uma? Sem utilizar o gráfico? Olha lá, menos 3 mais cosseno de x. Eu tenho que saber, olha lá, eu tenho que saber o quê? A função principal. Quem é a minha função seno? Vamos lá. Vai até em 1, desce, passa por π, vai até em menos 1, volta para o 2π. Não é isso? O que eu fiz com esse cara? Ele não está com menos 2? Eu desloquei 2 unidades, cada um dos meus pontos, desloquei 2 unidades para baixo. Onde era 0, passei a ser quanto? Passou a ser menos 2. Onde era 1, passou a ser quanto? Menos 1. Onde era 0, passou a ser quanto? Menos 2. Onde era menos 1, passou a ser quanto? Menos 3, olha aqui, ó. Esse ponto aqui está aqui em menos 3, ó. Para 3π sobre 2. E onde era 0, que era aqui, passou a ser quanto? Menos 2, porque está diminuindo todo mundo 2 unidades. Passa muito fácil, cara. Besteira, cara. Isso é muito fácil. Vamos fazer de novo direto. Vamos fazer de novo direto. Beleza? Diretão, olha aí. Como é que eu faço para fazer direto, galera? Vamos lá. Imagem. Como é que funciona a minha imagem? A menos B, A mais B. Quando chegar no final, que você assistir todas as aulas, vai estar até com raiva de ver essas fórmulas. Estou te falando. Quanto é meu A? Olha aqui, ó. Tá vendo que começa a se repetir toda hora? Aí começa a ficar fácil. Aí começa a ficar até com raiva. Aí meu B vai valer quanto? Olha aqui, ó. Meu B vale 1. Quanto vale meu A mesmo? Menos 3. E o meu B? Meu B vale 1. Então, olha, imagem vai ser menos 3 com menos 1, menos 4. E menos 3 com mais 1, menos 2. Pronto. Qual é a minha função principal? Eu já sei fazer. Para o cosseno, comece 1, passo por 2π,
desce até mais menos 1 em π, depois sobe, passa por 3π sobre 2 e vai até, no 2π vai até 1. Beleza? O que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai descer quantas unidades? 3 unidades. Vamos ver? Ele vai descer 3 unidades. Então aqui, ó. 1, 2, 3. Então ele começa onde? Ele começa em menos 2. Ele começa em menos 2. Certo? Então ele começa em menos 2. Todo mundo vai descer 3 unidades. Esse cara aqui vai descer 3 unidades, olha aqui, ó. Esse aqui vai descer 3 unidades. Esse vai descer 3 unidades. E esse vai descer 3 unidades. E esse aqui vai descer 3 unidades. Cada um desses pontos. Quando eu fizer o meu gráfico, o que acontece com ele? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Fontenelle, que ponto é esse aqui? Lá embaixo. É porque está indo lá no menos 4. Tá certo? Porque bem aqui ele era menos 1, ó. Não era? Ele era menos 1 aqui em π. Quando eu diminuir 3 unidades porque ele é menos 3, menos 1 com menos 3 vai dar onde? Em menos 4, vai dar lá embaixo. Fechou, galerinha? Tranquilo isso aí? Nem precisou a gente fazer o quê? O gráfico. O período, se eu quisesse calcular o período, como é que eu sei? Para ter certeza que ele vai ter 2π. Período é 2π sobre C. O meu C vale quanto? Tá bem aqui? 1. Então fica só 2π. Então a gente tem que parar aqui em onde? Em 2π. Fechou? Alguma crise espiritual? Fechamos então o quê? A análise do parâmetro A, da constante A. Não tem mais o que analisar em A. Eu já sei que ele é o quê? Um deslocamento na vertical. Se estiver somando, ele vai subir. Se estiver subtraindo, ele vai descer. Acabou. Fechou. Então, fechamos essa primeira parte. Pega a próxima aula que você vai ter o parâmetro B, análise do parâmetro B. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.